A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Max. Nesse vídeo eu quero fazer uma pequena reflexão sobre 7 atributos que a palmeira possui e que o cristão também precisa ter. Como base desse pensamento, quero fazer uso da Bíblia, capítulo 92, versículo 12 de Salmos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Nós vamos compreender agora o porquê que a Bíblia diz que o justo ele vai florescer como a palmeira. Em que sentido a palavra de Deus quer nos ensinar isso? Primeiro atributo, florescer como a palmeira. A palmeira é notada pelo seu crescimento vertical, e ainda que alguém venha amarrá-la, ela continuará crescendo para a vertical. Assim deve ser todo cristão. Nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma tentação deve impedir o seu crescimento espiritual. Na caminhada da fé, muitas das vezes, algumas pessoas tentam nos amarrar, tentam nos trazer para trás. Porém, nós devemos crescer como a palmeira. A palmeira ela é muito difícil de ser detida. Ainda que alguém venha amarrá-la, ela continua crescendo. E ela cresce com uma força muito grande. Segundo atributo, raízes no Evangelho. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes. Enquanto outras árvores morrem com muito mais facilidade, a palmeira é forte e muito difícil de ser destruída. Assim também é o cristão, quando tem as suas raízes firmadas no Evangelho. Ainda que machucado, ferido, jamais é destruído. Então nós temos que ser como a palmeira. Ela tem as suas raízes muito profundas e muito fortes. E ela consegue sobreviver no deserto. Enquanto tem árvores morrendo no deserto, não suportam aquela sequidão, a palmeira ainda consegue crescer e produzir frutos. Isto vem nos trazendo uma lição muito importante. Enquanto as pessoas estão se perdendo, estão se desviando, nós devemos nos manter firmes com nossas raízes profundas e crescendo e produzindo muitos frutos. Terceiro atributo, crescer em meio às dificuldades. A palmeira cresce no deserto, lugar de sequidão e desolação. Floresce e dá fruto onde outras árvores morrem. A palmeira não se alimenta da areia do deserto. Vive porque as suas raízes encontram águas profundas do deserto. Assim também é o cristão, que mesmo no deserto, nas dificuldades, tem as suas raízes profundas no Evangelho e se alimenta na palavra de Deus. Então, a palmeira, ela se destaca com um sentido de força, porque mesmo estando no deserto, um lugar muito seco, ela consegue aprofundar as suas raízes. Estudiosos dizem que as raízes dela podem andar 3, 4 quilômetros. É muito chão. Para quê? Para se alimentar, para se nutrir com a água que está lá no fundo. Assim também deve ser o cristão quando está em meio à dificuldade. Ele deve cavar profundo e buscar a água da vida, que é a palavra de Deus. Quarto atributo, o verdadeiro cristão dá frutos. A palmeira é notada pelos seus frutos abundantes, e o seu cacho pode dar mais de 200 frutos, e crescem até 60 metros, erguendo-se para o sol. Assim também é o cristão, quando está fundamentado na palavra de Deus. Ele sempre cresce se aproximando de Cristo e dá muitos frutos. Então vejam que interessante. Apesar da palmeira ela viver num local horrível, muito seco, muito quente, ela consegue crescer e produzir frutos. Assim também deve ser o cristão verdadeiro. Não importa em qual condição ele se encontra, não importa se ele está vivendo numa periferia, se ele está no meio
de lugares onde existem muitas pessoas escarnecedoras, ele tem que crescer e produzir frutos. Assim é o cristão verdadeiro, ele produz frutos independentemente do local onde ele se encontra. Quinto atributo, separação com o mundo. A palmeira, ela não aceita enxertos, não pode se unir com outros tipos de árvores. Com certeza os irmãos já ouviram falar em plantas enxertadas, em cruzamento de espécies, e a palmeira, ela não aceita essa situação. Assim também deve ser o verdadeiro cristão. Ele não deve aceitar uma união com o mundo, não deve se prender a um jogo desigual. Essa talvez seja a mais importante lição que nós aprendemos com a palmeira, em jamais aceitar uma união com o mundo. Quando a Bíblia nos chama de santo, ela quer dizer que nós somos um povo separado. A palavra santificação significa separação. Nós precisamos separar do mundo. Até as nossas vestes têm que ser diferentes. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo ele vai dizer que até a nossa comida, a nossa bebida, ela tem que ser diferente. Por quê? Porque nós somos separados do mundo. Sexto atributo, o cristão não suporta o esfriamento. Uma coisa que a palmeira não pode suportar é o frio. Ela somente floresce e cresce em meio a ambientes quentes e climas quentes. Então, não é comum você chegar no Alasca, na Groenlândia, onde tem muito gelo, e você visualizar palmeiras, porque elas não suportam o frio. Assim também é o justo, ele é como a palmeira. Deus não te fez para sobreviver a temperaturas frias. Se você está esfriando no seu relacionamento com Deus, você está morrendo. Irmãos, nós não suportamos o esfriamento. Quando o cristão ele começa a se afastar da casa de Deus, ele começa a entrar em esfriamento espiritual. Começou a faltar os cultos, começou a perder o prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele não suporta e ele acaba tendo algo muito triste chamado de morte espiritual. O Espírito Santo não consegue mais fazer um trabalho na vida dele, porque ele se tranca, ele se fecha. E isso tem uma importância muito grande. Nós devemos ser como a palmeira, aprofundar as nossas raízes no Evangelho e permanecer sempre quentes na palavra de Deus. Sétimo e último atributo, o cristão ele não se abala facilmente. Um vento forte pode fazer uma palmeira se curvar até encostar no chão, mas ela não permanece curvada. Eita glória! Depois que o vento passa, ela volta à sua posição normal. Um vento de 50 km por hora pode, por exemplo, quebrar e arrancar uma árvore do chão. Porém, a palmeira ela resiste a ventos de 150 km por hora. Assim também é o cristão que tem os atributos da palmeira. A tempestade pode passar e tentar derrubar. No meio de uma luta ele pode balançar, mas permanece firme até o fim. Irmãos, quando o cristão ele consegue realmente se firmar, se fundamentar na palavra de Deus, quando as suas raízes conseguem penetrar e ele se torna firme, não é qualquer tempestade que derruba, não é qualquer calúnia. Hoje em dia eu fico admirado. Tem muitos irmãos, muitas irmãs que estão na igreja, mas por causa de uma picuinha, por causa que alguém falou num tom mais severo com ele, ele não quer mais ir para a igreja, ele vira as costas para Deus. O que Deus tem a ver com isso? Esse aí é aquele tipo de cristão que se abala facilmente, que ainda não tem as suas raízes profundas no Evangelho, porque o verdadeiro cristão ele é como a palmeira. Ainda que falem mal dele, ele está ali. Ainda que haja calúnia, haja difamação, ainda que ele seja convidado por pessoas mundanas a fazer coisas que não pertencem à palavra de Deus, nada disso pode abalar. Ele é como um monte de Sião que não se abala.
Então, irmãos, meu desejo, a minha oração é para que nós venhamos a ser como a palmeira, que nós venhamos a florescer e dar muitos frutos. Amém.